Meus amigos, minhas amigas, parece que a imprensa brasileira resolveu desembarcar de vez do governo Lula. Mesmo a imprensa de esquerda e o pessoal de esquerda que antes defendia o Lula a todo custo, está desembarcando do governo Lula, né? O pessoal não está querendo mais se comprometer e não está querendo mais passar pano pro velhinho da picanha, né? Antes o Lula podia falar a besteira que falasse, fazer a besteira que fizesse, eles davam um jeitinho de passar um pano, arrumar uma desculpa, né? E tentar justificar o erro, mas agora parece que não. O pessoal está descendo a lenha no Lula para valer, né? E agora essa fala que o Lula fez ontem lá na entrevista, falando que aconselhou o Alexandre de Moraes, nossa senhora, isso aí deu uma repercussão terrível, né? O negócio da paca já tinha dado uma repercussão terrível aí no domingo passado, aí no domingo de Páscoa, né? E agora o Lula tá ficando cada vez mais enrolado e o Alexandre de Moraes também, né? Cada vez a situação do Alexandre de Moraes vai ficando pior. Vão aparecendo mais coisas e o Lula afundou mais ainda o Alexandre de Moraes, né? Porque ele deu a entender que existia mesmo, então, o contrato, né, que a mulher do Alexandre de Moraes estava recebendo dinheiro, então que o Alexandre de Moraes deveria deixar, né, aceitar, falar, olha, tudo bem, minha mulher tem um contrato mesmo, está recebendo, eu não tenho nada a ver com isso, e se dizer impedido para julgar esse caso. Mas parece que o Alexandre de Moraes não está querendo isso, não. Bom, o que importa aqui, pessoal, é a gente ver a mudança, né, que está tendo aí na imprensa brasileira, descendo a lenha, né? Eu separei alguns cortes aqui, eu trouxe a Mônica Bergamo, que é lá da Bandeirantes, que é uma lulista ferronha, fanática, esquerdista fanática, né? Militante aí do Lula e do PT. E depois eu trouxe o Maierovitch, que é aquele jurista que faz comentários na CNN, na UOL, em vários lugares aí, né? Inclusive ele está fazendo esse comentário que eu trouxe é lá na rádio CBN, que é da Globo também. Essa rádio é da Globo. E depois o pessoal da Itatiaia, pessoal, nossa, eles desceram a lenha no Lula e no Xandão. A coisa tá ficando feia, né? Em todo lugar que a gente escuta notícia, é o pessoal batendo pra valer, tanto no Xandão como no Lula, principalmente esses dois aí, vem apanhando pra caramba, né? Vamos assistir aqui, pessoal, só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Isso ajuda aqui muito o canal, que é de direita e tem por objetivo combater essa bandalheira que se instalou em nosso país desde a volta aí do criminoso à cena do crime. Vamos assistir, pessoal. Alexandre de Moraes, né? O Megali, as declarações do Lula sobre ele foram interpretadas e reinterpretadas ontem em Brasília, e a conclusão de diversas autoridades aliadas do Lula, próximas do Alexandre, é de que o presidente, no afã de se desvincular do escândalo do Banco Master, que atinge especialmente o Alexandre de Moraes, diretamente, aumentou o isolamento do ministro, né? Deu a senha de homem ao mar, ou seja, larga a mão dele, ele que se afoga sozinho, não vamos entrar junto nesse poço sem fundo, né? O presidente falou frases muito fortes, afirmou que ele tinha que dizer que a mulher estava advogando para o ex-banqueiro e prometer que não julgaria nada do Master no Supremo, disse que o Alexandre não poderia permitir que o Vorcaro jogasse a biografia que ele construiu fora, o presidente elogia essa biografia, né? Mas que ele não poderia permitir que o caso jogasse a biografia fora, e disse mais, né? Frases fortes. Ele disse aqui, quando se vai para a Suprema Corte, tem que fazer um compromisso quase religioso. Ele não está lá para ganhar dinheiro. Se o cara quer ficar milionário, ele não pode ser ministro do Supremo. Isso, Megali, no dia em que a Folha de São Paulo e outros jornais revelaram, quase no mesmo momento, né, que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões do Banco Master, Megali, 80 milhões em 2 anos, né, Acabou um com o Xandão. contrato que está sendo muito questionado pelo valor alto. Né? Quando a gente toma como parâmetro os pagamentos, inclusive, que o próprio Banco Master fazia a outros escritórios, se vê que esse pagamento ao escritório da Viviane Bate de Moraes foi 10 vezes maior do que o de qualquer outro escritório de advocacia que trabalhou para o próprio Master. Né? Então, o segundo escritório que mais recebeu 27 milhões, segundo informações enviadas pela Receita CPI do Crime Organizado, isso está inclusive agora no jornal o Globo, e ela recebeu 40 milhões. Né? Então, neste momento em que se está revelando esse contrato milionário, o presidente dá essa frase aí, quando se vai para a Suprema Corte, tem que se fazer um compromisso religioso, ninguém está lá para ganhar milionário, não pode ser ministro do Supremo. Então são falas muito fortes, né? O Megali no Supremo, elas geraram uma reação moderada entre alguns ministros, né, com quem eu conversei, que disseram entender que o Lula nesse momento está atrás de votos, de se reeleger, e que é natural que ele queira publicamente se desvincular do assunto. Mas aliados do presidente acharam as falas muito fortes, né, acima do tom, porque coloca mais água no moinho que roda contra o ministro Alexandre, né, que teve a imagem do Alexandre, do ministro Alexandre, está vinculado ao governo Lula pelo histórico do combate ao golpismo bolsonarista, que tentou impedir a posse do Lula em 2023. Então esse vínculo foi feito, durou aí todos esses anos, e agora para desfazer, né, Megali, para se distanciar, haja frases fortes, né, Megali, haja frases de efeito, né.
Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvinte. Bom dia, Marcela. Muito bom dia. O Milton, para muitos especialistas em política, está caindo no colo do Lula a conta dos escândalos a envolver ministros do Supremo. E também no colo do Lula estaria caindo o descrédito que sofre o Supremo. O Lula, é lógico, Milton, não tem nada a ver com as condutas de Moraes, Toffoli e Nunes Marques. São esses citados ministros membros, órgãos independentes de outro poder. Mas, para o eleitor, dizem os analistas, o problema tem a ver, sim, com o Lula. Seguramente, Milton, isso levou o presidente Lula a conceder ontem entrevista. E, sem atentar à necessária discrição, o Lula saiu a público a revelar o seu conselho, atenção, o seu conselho a Alexandre de Moraes e sobre o Master. Na verdade, Lula, objetivou melhorar a imagem do ministro Moraes perante a opinião pública para, na realidade, tentar ele, Lula, melhorar a sua imagem perante os eleitores. O Lula falou com pleno acerto da atuação do Moraes em defesa da Constituição e do golpismo que foi tentado. Recomendou para Moraes não permitir que esse fundamental trabalho seu fosse manchado. Mas, Milton, aí o presidente Lula, atenção, e segurem-se na cadeira, o Lula aconselhou Moraes a jogar a esposa Viviane ao mar. Jogar ao mar para se isentar da responsabilidade, a lembrar assim, e com isso, o velho estilo do Bolsonaro. Segundo Lula, Moraes deveria falar e contar que a sua esposa foi à luta, advogar por conta própria, com independência, enquanto ele, Moraes, era distante, era secretário de Estado e depois ministro. Em outras palavras, deveria Moraes deixar claro que nada tem a ver com o Master e nem com o contrato milionário celebrado com o escritório de Viviane Barsi Moraes e 2 filhos do casal. Milton, essa espécie de absolvição de Moraes pelo Lula é fantasmagórica. Com Moraes no Supremo, o patrimônio do casal triplicou, passou de 8 milhões para mais de 20. E isso em reais. E a advogada Viviane Moraes não foi procurada por Varcaro pela sua competência profissional, mas por ser esposa de Supremo Ministro. Lula esqueceu-se, Milton, de tantas outras coisas. Nem recordou que o casal voava juntos nas asas de jatinhos da empresa ligada ao Varcaro. Segundo Viviane, o valor das passagens, atenção, era abatido da conta do Master. E o marido, Moraes, hein, como é que ficava? Ele não sabia ou aceitava carona sem perguntar e sem pagar? Em resumo, nenhum rábula de porta de cadeia de periferia inventaria uma narrativa tão bizarra como fez o Lula. Lula mereceria dos cidadãos, e diante do Conselho a Moraes, uma resposta e com o uso do bordão do famoso humorista italiano Totò. Aspas. Aqui, Lula. Ninguém é trouxa. Cá, nessun é feição. Tudo está em investigação, né, Mairovich? É importante a gente reforçar, já que os defensores da continuidade dos ministros nessas ações envolvendo o Master alegam que todos são inocentes até que se prove o contrário. A esquerdista aí tentando dar uma passada de pano no Alexandre de Moraes. Eita, nós, essa daí não perde a pose. O problema, Marcelo, é que essa investigação é seletiva. Quando não existe uma apuração oficial, e não existe com relação a ministros, não se pode atribuir nenhum crime a ninguém. Vigora a presunção de inocência, que é uma garantia constitucional pétrea. Sem apuração formal, nunca se tem a comprovação da materialidade e o autor apenas vira um suspeito. Mas, atenção, e vale para o escândalo Moraes, que ainda, reforço, não está em apuração e investigação. Os indícios da conduta criminosa, com o passar do tempo, tornaram-se, e vale para o caso Moraes, mais robustos, mais reveladores
do que realmente aconteceu. No escândalo Moraes existe, por exemplo, primeiro, o milionário contrato com a esposa de 129 milhões. Segundo, existem os voos dos jatinhos da empresa ligada ao Vorcaro. Terceiro, tem ainda a troca de mensagens no dia da prisão do Vorcaro e o celular de Moraes ainda não foi apreendido para comprovação, já que ele nega ter recebido as mensagens. Em resumo, indícios não faltam para se dar início à apuração com relação ao Moraes. Ou será que estamos numa república de bananas de toga? E tem mais, Marcela. Ontem, um documento da Receita Federal vazado mostrou a entrada de 80,2 milhões de reais para o escritório da esposa de Moraes e referente ao Master. Mais de 80 milhões. A esposa de Moraes desmentiu sem outras explicações e reclamou do vazamento. E temos palestras, viagens e até degustações de uísque Macallan em clube privê londrino, tudo pago pelo Vorcaro e com a grana dos velhinhos aposentados e demais fraudados. Até agora, atenção, o procurador Paulo Gonet não viu nada, não pensou em apurações e investigações. Mas, Marcela, o artigo 321 do Código Penal diz, com todas as letras, ser crime quando um Supremo Magistrado utiliza o seu cargo para patrocinar, ou seja, defender, pleitear, direta ou indiretamente, interesses privados, interesses dos Vorcaros da vida. Num pano rápido, Milton e Marcela, os casos são graves. E o Lula, ao aconselhar o Moraes a jogar a esposa ao mar, faz o caso ganhar conotação de trágico-cômico. Muito obrigado, Walter Fanganello Mairovich. Um bom dia, até mais. Até, Milton, até, Marcela. Bom dia. Estamos cobrando o que realmente precisa cobrar. O crime. Vamos começar. O crime 01. Qual é? Não, entenda, Marcelo. Os atores estão perdidos. Está tudo comprometido. É juiz comprometido, que o escritório da mulher do cara. Desculpa, senhor Alexandre Moraes. O senhor é casado com essa senhora. A empresa da sua esposa recebeu 80 milhões de reais. O senhor não foi beneficiado? Aí vem o presidente da República com um discurso eleitoreiro dizendo o seguinte: ele realmente tem que se dizer impedido. Claro que você está falando isso, tua popularidade está uma porcaria. Aí você tem que jogar na plateia agora. Então, assim, é uma grande contação de história pra gente. No fundo, o meu mundo de Alice é esse, sabe, Eduardo? Nós não vamos conseguir chegar a limpar a política brasileira como nós não conseguimos Lava Jato, o que é uma pena. Sabe disso tudo. Agora, Rita, Marcelo, tocaram num ponto aí que é crucial. Esse é o ponto crucial. Nós estamos passando, Eustáquio, de todos os limites da cara lavada, da cerveguice, da falta de pudor. Eu não acho mais que o Moraes tem que ser impeachmentado, não, sabe? Ele tem que ser internado, rapaz. Ele tem que ser internado. Essa história de ele buscar, 6 anos atrás, um artifício para levar a julgamento e tentar melar a delação, isso, eu poderia falar aqui 3 horas, mas isso é inacreditável. Mas você sabe o que é pior? O quê? O presidente da República se acha no direito, como bem disse o Travasso, a popularidade dele está em baixa, ele está desesperado para o assunto morrer. Ele se acha no direito, olha pra você ver, rapaz, Montesquieu, gente, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ele se acha no direito de dizer ao ministro Supremo para ele não votar em determinada matéria. E 2 vezes, em 1 minuto de entrevista, ele se refere ao ministro Supremo como? Companheiro Moraes. Não. Companheiro. Moraes. E só lembrando... Não, peraí. Não. Eu lembrei de Januário Carneiro agora. Tinha algumas palavras que eu não gostava que a gente falava no ar. Só por isso que eu não vou falar. Isso aí. Não, mas tem outro jeito de você falar, quer ver? Pensa no... Cuidado, Edu, cuidado. Não, pensa no pior cabaré. Como diz lá, aquele personagem da escola do professor Raimundo. É isso, mas fala diferente. Eu fico tentando entender por que a Ordem dos Advogados do Brasil não se junta com a Conferência Nacional dos Bispos, com a Federação Nacional dos Jornalistas, deve ter um Conselho Nacional de Pastores. Sabe, a sociedade civil tinha que dizer pra esses caras: ei, puxa, peraí, senhor. Ou vocês dão descarga logo, vão começar o país do zero, ou desentope o Vasco. Mas é impressionante, todo mundo fala e todo mundo critica o jornalista. Você vai pra internet agora, tá cheio de gente metendo pau na gente, inclusive advogados. Eu fico impressionado de ver a ausência dos advogados Você do está Brasil, mas eu cobrando... compreendo, sabe o quê? Foi uma pancada em cima do Aí, pessoal, vocês viram aí todo mundo descendo a lenha aí, né? Até a Mônica Bergman aí dando uma chega pra lá no Lula aí, dizendo que foi muito infeliz aí esse conselho que ele deu para Alexandre de Moraes. Nem se sabe se ele deu. Isso é garganta do Lula falando na entrevista. A gente nem sabe se é verdade ou não. Ele tá contando um fato, né? Pode ser uma narrativa, pode ser uma historinha que ele inventou para tentar se livrar do escândalo, né? Pode ser que ele nem conversou com o Alexandre de Moraes, nem deu conselho nenhum, porque a gente não dá para confiar no Lula. Eu não confio numa palavra que o Lula fala. Eu não acredito em nada que o Lula fala. Para mim é metade do que ele fala, não metade é pouco. 80% do que ele fala é mentira.
Então, pessoal, é isso daí, né? O pessoal parece que desembarcou de vez do governo Lula, né? Tá todo mundo lá na Globo News também, o pessoal descendo a lenha, na CNN. É que eu separei alguns cortes aqui que eu achei interessantes, né? Pela a força aqui com que falaram, né? Esse Maierovitch desceu a lenha, hein? Tanto no Lula como no Xandão. É isso aí. Esperamos que isso leve a alguma coisa, né? Venha trazer pelo menos a moral do Xandão foi parar lá no fundo da fossa, né? Nem no fundo do poço porque no fundo do poço tem água cristalina. A moral dele foi parar no fundo da fossa e agora ninguém mais chama ele de salvador da democracia, de herói. Aí o pessoal ficava chamando, eu não acreditava, falava, meu, como é possível alguém achar que um cara desse, né? Um cara que não respeita a Constituição, que faz as coisas tudo da cabeça dele. A lei é ele, né? Ele passou a ser a lei, né? Alexandre de Moraes. E aí, e todo mundo elogiando o cara, passando pano, puxando o saco. Ai, como se Alexandre de Moraes fosse o cara mais importante do Brasil, né? Bom, deu nisso daí, né? Deu nisso daí. Parece que a esquerda tá aprendendo uma dura lição. Esses jornalistas de esquerda estão aprendendo uma dura lição, tanto com o Xandão como com o Lula, porque o governo do Lula está sendo um fracasso, um fiasco, né? Horrível, né? Um governo horrível. Acho que nunca na história desse país não tivemos um governo tão ruim. O ministro da Economia, o Haddad, que já saiu agora esses dias atrás aí, né? Vai entrar para a história como o pior ministro da Economia que o Brasil já teve em todos os tempos. Isso é fato, né? Isso aí não vai dar para escapar, não. Ele já é considerado o pior prefeito que São Paulo já teve em todos os tempos e agora vai entrar para a história como o pior ministro da Economia que tivemos em todos os tempos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, pessoal. Vamos torcer para que esse lixo todo aí não seja jogado para debaixo do tapete e a gente possa ter uma limpeza nesse país, né? A limpeza que não conseguimos na Lava Jato que seja feita agora, tomara, né? Valeu, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.